Olá, boa tarde. Você já deve ter visto essa imagem por aí. É a Ginga, a mascote do time Brasil, delegação brasileira na Olimpíada. A onça pintada não foi escolhida para representar nosso país diante do mundo por acaso. Essa espécie está ameaçada de extinção e hoje nós vamos falar da importância de preservar o maior felino das Américas. Em uma das maiores planícies alagadas do mundo, a água engana os olhos, brota coberta de verde, engole a terra. Nessa mistura de lagoas, rios, pastos e matas, a onça-pintada encontra terreno seguro, pelo menos aqui, no Refúgio Ecológico Caimã. Para proteger o maior felino das Américas, há 5 anos foi criado o projeto OnSafari. Na região já identificaram 55 animais, 13 deles hoje são acompanhados de perto. Protegê-los significa preservar o Pantanal. Quando você preserva onça pintada, você indiretamente está preservando o tamanduá-bandeira, cateto, queixada. Nunca há um desequilíbrio ecológico num ambiente onde tem onça pintada. Os pesquisadores acompanham cada passo das onças pintadas graças a tecnologias como essa, um rádio colar que transmite sinal via satélite. Ele pesa menos de 800 gramas, pouco para um felino com mais de 100 quilos aqui no Pantanal. Está programado para abrir com mais ou menos 1 ano, depois que todos os dados tiverem sido coletados e que esse animal já tiver prestado sua colaboração à ciência. É através do colar que os pesquisadores localizam por onde andam, com quem andam as pintadas. Sabem qual é o território de cada uma. Sabem que, em segurança, elas encontram aqui tranquilidade para se reproduzir. Esperança, por exemplo, em 5 anos teve 6 filhotes, inclusive raros trigêmeos. E agora é avó. As cenas dela, ao lado da cria, encantam turistas que se aventuram pelo Pantanal. Só no ano passado, 60% dos visitantes tiveram a sorte de levar para casa lembranças como essas. O turista acaba vendo através de um jornal, uma revista. E quando chega aqui, presencia todo aquele momento que é emocionante, aquela euforia. E além das onças, quem corta essas terras encharcadas ganha bônus. A vista sem esforço via dos campeiros, o descanso da capivara, jacarés ao sol, um sem fim de pássaros. O projeto mudou também a vida de quem vive no Pantanal. Gerou emprego e renda. 2 anos atrás, Mário Nelson era auxiliar de serviços gerais na fazenda. Hoje é guia de campo. Criado como todo pantaneiro para temer a onça, conserva agora outros medos. Hoje eu tenho medo dela ser extinta, porque, querendo ou não, são os bichos lindos, que a gente trabalha com ela já tem um bom tempo e cada vez que a gente faz um avistamento é uma coisa diferente que elas proporcionam pra gente. E para falar sobre a preservação da onça pintada no Brasil, recebemos Mário Haberfeld, fundador do projeto OnSafari, e Rogério Cunha de Paula, analista ambiental do Centro de Mamíferos Carnívoros do Instituto Chico Mendes. Participe aqui da nossa conversa, você pode mandar perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter, os endereços estão aí na sua tela. Boa tarde, obrigada pela presença hoje aqui com a gente. É um prazer estar aqui. Faltam 3 dias aí, né, para a abertura da Olimpíada. Nós esperamos ver muito essa imagem aqui ao longo dos Jogos, né, principalmente ao longo aí do jogo do Brasil. Acho que daqui a pouquinho vem a imagem aqui para a gente ver, né, que é a Ginga, a mascote, né, que foi escolhida para representar a delegação brasileira. Olha aí a imagem aí para as pessoas, né. Por que a onça pintada foi escolhida para ser mascote da delegação? Eu acho que a onça é o maior felino das Américas, né? Tá no topo da cadeia alimentar, então acho que é o bicho que representa a força,
e tudo isso, que eu acho que tem tudo a ver com o espírito olímpico. Particularmente, a gente faz esse trabalho do Onça Safari, que visa valorizar a onça pintada, e acho que foi muito feliz a escolha da onça pelo Comitê Olímpico. Rogério. É um bicho, é uma das espécies mais carismáticas que a gente tem na nossa fauna, né? Então, ela está presente nas histórias populares, né, na nossa cultura, em todos os lugares, né? Então, tem aquela associação, como o Mário colocou, de força, de poder, né, de saúde, né? Então, assim, eu acho que representar, né, o videozinho mostra as diversas modalidades, né? Ela é uma excelente nadadora, uma excelente corredora, então tem essa força para derrubar as presas. Então, eu acho que não tinha bicho melhor para representar. Sim, sim. Agora, fora, né, essa parte boa aí, que vale falar sobre a onça, vale o alerta de que a onça pintada está ameaçada de extinção, né? Qual que é hoje, né? Conta pra gente um pouquinho qual que é hoje a população dessa espécie, o que vem acontecendo nos últimos anos. Eu acho que quantos animais ainda restam no Brasil ou no mundo, eu acho que é muito difícil falar, acho que ninguém sabe ao certo isso, mas o que é certo é que a onça costumava existir desde o sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina. Hoje em dia já está extinta nos Estados Unidos, em alguns outros países da América, mas a maior parte das onças que existem hoje em dia ainda é aqui no Brasil. Então, acho que a gente tem esse dever de preservar, né? Acho que no passado elas foram muito caçadas pela pele, hoje em dia ainda existem vários outros problemas em alguns biomas do Brasil. No que a gente trabalha especificamente, que é no Pantanal, é por causa da retaliação, a onça de vez em quando caçar o gado, mas acho que com os tempos modernos, hoje em dia, a gente já tem a consciência, ou deveria ter a consciência, de que a onça vale muito mais viva do que morta. E temos essa consciência? Bom, nós temos, né? Sim, sem dúvida, né? Ela vem crescendo com o tempo, né? Então, só que ainda é difícil da gente falar que o brasileiro, as pessoas, principalmente nós, a gente não tem uma cultura de conservação da natureza, né? De estar na natureza, de preservar a natureza, né? Então, existe ainda um distanciamento muito grande, e daí a dificuldade. Então, ainda você vai para um parque, né? Então, por exemplo, a gente teve uma notícia há pouco tempo atrás, em Foz do Iguaçu, que a manchete era: 2 onças foram vistas livres, soltas, no Parque Nacional de Iguaçu, que é um dos maiores fragmentos de Mata Atlântica, né? E aí na reportagem fala, e elas não atacaram ninguém, né? Então, assim, quando você lê uma notícia dessa, você vai fazer uma trilha no meio da mata, dentro de um Parque Nacional, você já vai pensando que bicho que pode ter ali, que pode me atacar, né? Então, assim, isso é a questão da consciência que a gente precisa ainda difundir. Quer dizer, mais, destacado crescer sempre, melhor. de certa forma, pelo aspecto negativo, então, que traz esse medo. E acho que das muito pelo pessoas. contrário, né? Acho que a gente tem a sorte aqui no Brasil de a gente ter uma fauna, vamos dizer assim, bem segura para a gente conviver. Se você for comparar a onça com animais na África ou na Ásia, vamos dizer, com leões ou com leopardos, existem leões e leopardos que já comeram mais de 100 pessoas, já atacaram mais de 100 pessoas. Lógico que não é uma coisa comum, mas acontece. Tigres, né? Tigres. No caso da onça, não existe isso. Acho que eu saiba, não existe nenhum ataque de onça não provocado a pessoas. Ela tem uma característica bem medrosa, vamos dizer assim. Ela tende, sempre que você chega perto, ela tende a fugir, não a atacar o homem. Só que tem esse estigma de que a onça é perigosa, que vai cair uma do céu enquanto você está andando na mata e te comer vivo, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que precisa mudar. É interessante, já tem pessoas aqui participando da nossa conversa e o Emilson Nunes está tocando exatamente nesse ponto, dizendo aí, né, que nos livros, na literatura infantil, sempre, né, vem ali a onça, o mesmo tigre, como objeto ali da nossa simpatia. E ele fala assim, nós, na verdade, não temos a real noção do perigo mortal que uma onça nos representa. Ele pergunta, existe um perigo real para as pessoas? Eu acho que é aí que entra um pouco do que a gente está fazendo no Pantanal, né? A gente começou o projeto Onça Safari, o Rogério é um dos cofundadores do projeto também, há 5 anos. E o nosso objetivo lá é valorizar a onça, ou seja, mostrar para as pessoas que a onça tem que ser considerada como um bônus ou não como uma coisa que dá prejuízo, né? No Pantanal,
95% das terras do Pantanal são terras privadas e em quase todas essas terras você tem a pecuária. Quando você coloca a onça junto com a pecuária, vira e mexe, uma onça vai comer um boi. É muito menos do que as pessoas falam, do que os peões usam como desculpa, mas de vez em quando acontece. Então, o que a gente tenta fazer lá é valorizar a onça através do ecoturismo. Eu acho que todo animal selvagem, hoje em dia, para ele poder sobreviver, ter uma vida longa no futuro, ele precisa ter um valor. Queira ou não, poucas pessoas vão conservar porque gosta de bicho ou tem essa consciência. A maioria das pessoas tem que ter, para se preservar alguma coisa, tem que ter algum valor econômico. Então, eu acho que o jeito de valorizar a onça é exatamente através do ecoturismo. As pessoas, os pantaneiros, os fazendeiros entenderem que você podendo mostrar as onças para o turista, ela vai passar a ser uma fonte de renda. Sim. Muito pelo contrário do que ela é vista hoje, que é uma coisa que, teoricamente, causa prejuízo. Então, a gente começou esse projeto há uns 5 anos atrás. O que a gente faz é um processo chamado habituação, que é o que foi feito com leopardos, com leões, com tigres, mundo afora, que é muito diferente, para deixar bem claro, de domesticar, né? As onças que a gente habitua, elas continuam 100% selvagem, elas dormem lá no meio do mato, elas caçam a própria comida, tudo. O que a gente faz é que elas parem de perceber a nossa presença como um perigo. Então, a gente chega com os nossos carros, consegue avistar, depois de muitos anos de trabalho, né, fazendo esse processo chamado habituação, e ela olha para o carro como se o carro fosse uma árvore, sabe? Ela sabe ela está ali no habitat dela. Ela né? sabe que o carro está lá, que não representa perigo, e ela está agindo naturalmente. E como ela está no habitat dela, que nem se reforçou, o momento que ela quiser, ela dá 2, 3 passos para trás, entra no mato e pronto, ela saiu de cena. Agora, por falar, né, no habitat dela, nessa questão que sim, é um animal selvagem, né, o Matheus Nascimento está lembrando aqui uma outra situação, não tem como a gente não lembrar agora da Olimpíada, né, que foi da Juma, né, ele colocou aqui, escolheram a onça como mascote e mataram uma de verdade durante o revezamento da tocha. Nós temos até a imagem aí da Juma, o que causou muita indignação, né? Mas eu acho que a pergunta é, né, não sei, Rogério, quanto que é saudável ali colocar uma onça pintada, né, uma espécie como essa ali, numa situação como a que nós vimos ali no revezamento da tocha, né? A gente vê situações como essa, não obviamente com a passagem da tocha, né, que foi esse evento, mas que eu acho que esse não é o problema. Né? A Olimpíada não é o problema, a tocha não é o problema. O problema é justamente tratar esses animais como mascotes, tratar esses animais como animais domésticos. Né? Esses animais, como qualquer animal da fauna silvestre, dificilmente é domesticado. O processo de domesticação ele ocorre na evolução da espécie, de qualquer espécie, ao longo de milhares de anos, né? Centenas pelo menos. Então, assim, e a onça pintada, que é um animal que tem essa força, que tem esse poder, né, de machucar alguém com um tapa, né, nunca deve ser levado a esse ponto, né, de ser carregado numa coleira. Então, assim, com essa fatalidade que aconteceu, todo mundo ficou chocado, né? E isso repercutiu de forma negativa, inclusive para os trabalhos de conservação que a gente tem feito, né? Agora depois disso, inclusive. Mas a gente vem trabalhando em nível governamental para que isso não aconteça. Então, hoje não existe uma legislação que proíba o uso desses animais em eventos públicos, né? E que pode parecer uma coisa ridícula, né? Como que não existe algo que proíba uma onça, mas não existe. E a gente está trabalhando para que agora a gente tenha uma normatização com relação a isso e tirar de vez as onças, né? Porque as onças são usadas em quaisquer eventos, 7 de setembro, pelo Exército na região amazônica. Então, as bases do Exército lá, eles têm onças como mascotes. Né? E na Caatinga também eles têm onças pardas como mascotes. Né? Então, o que a gente quer não é tirar o trabalho que o Exército faz de recuperação desses animais, de recolhimento desses animais, filhotes que têm a mãe caçada. Então, eles acolhem esses animais nos zoológicos que eles têm, nos centros de conservação, entre aspas, que eles têm, né? Os recintos que eles têm. Então, o que a gente precisa é normatizar isso. Né? Então,
Eles podem continuar tendo, eles têm um excelente cuidado com os animais, mas que não seja usado em eventos públicos, que isso que não está certo. Isso que levou a esse problema. Sim, ontem nós vimos também uma notícia triste que foi encontrada uma onça pintada em Corumbá, no Mato Grosso do Sul também, que foi morta a tiros, né? Mário, o que isso demonstra, né? Isso é exatamente na área que a gente estava falando aqui, que é no Pantanal, né? Que as pessoas ainda enxergam a onça, o cara vê uma onça, mata a onça só porque acha que um dia a onça pode comer um boi, sabe? E várias pesquisas já foram feitas, acho que no Pantanal se perde menos de 1% do rebanho por ano por causa de onça. Esse número, 1%, pode até parecer alto, mas se você for ver a porcentagem que se perde com as cheias, ou com doenças, ou com vacinas erradas, ou com qualquer problema, são muito maior do que isso. Então, o menor dos problemas que realmente existe no Pantanal em relação à criação do gado é a onça. E o que as pessoas precisam começar a entender é que, através do ecoturismo, você não está ajudando só a onça, você está ajudando a onça, está ajudando todos os animais que convivem com ela nesse bioma, né? Porque para você ter a onça, o ambiente precisa estar balanceado, você está protegendo as matas, você está gerando empregos para a população local, né? Porque hoje em dia, se você for ver, que nem eu falei, quase todas as terras no Pantanal tem a pecuária. E a pecuária gera emprego, mas não tanto, muito menos do que o ecoturismo, e praticamente só empregos para homens, né? Já o ecoturismo, você gera empregos para os homens, para mulheres, para os filhos. Então, um casal que tem 4 filhos lá onde a gente tem o projeto, antigamente o cara era o peão e teria que sustentar a família inteira. Hoje em dia ele continua de peão, mas a mulher trabalha de cozinheira no hotel, o filho é guia, a filha trabalha de arrumadeira. Então, com empregos muito mais qualificados, e nessa região as pessoas estão começando a entender que a onça, para eles é fundamental existir a onça. Porque... E esse medo aí deu lugar ao respeito, à preservação? Tudo isso. Quando a gente chegou lá, as criancinhas queriam ser peões, né? Hoje já falam, não, quero trabalhar com conservação, quero ser veterinário, tudo isso. Tá, e o resultado, né? Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre a preservação da onça pintada no Brasil. Com a gente, Mário Haberfeld, fundador do projeto OnSafari, e Rogério Cunha de Paula, analista ambiental do Centro de Mamíferos Carnívoros do Instituto Chico Mendes. Estávamos aqui falando durante o intervalo, né, dessa questão de investir, sim, no turismo, mas de forma responsável, né, Rogério? A gente tem que ter o cuidado, até remetendo à pergunta da pessoa que fez aqui, do telespectador, que não é qualquer forma que você vai chegar perto da onça, né? O nosso trabalho lá no Pantanal, ele envolve um estudo do comportamento desse animal, o quanto que a gente pode ir com o carro sempre. A onça não reconhece o ser humano, ela reconhece o carro e ela tolera o carro. Né? Então, assim, como é na África, né, que você não pode no safari nem ficar de pé no carro. Então, assim, a gente vê... tem denúncias muitas vezes de pessoas que amarram peixe na linha, joga e vai trazendo, vai puxando para atrair a onça cada vez mais perto do barco. Então, esse tipo de situação pode sim gerar um ataque, né, porque é um momento da alimentação. Aí depois as coisas acontecem, você está atraindo, né, a onça para perto. Né? Então, esse tipo de turismo com a ceva, colocando comida e aí forçando o animal estar lá e forçando você chegar quanto mais perto possível o ser humano, é o que pode gerar um grande problema. Né? Lembrando que isso aí é ilegal, né? Ilegal. Não só está errado, mas é ilegal. Você não pode cevar uma onça, ou seja, oferecer comida, seja lá por qual motivo. A onça é um animal selvagem, ela tem que caçar o alimento dela. O que a gente faz no modo de turismo responsável não envolve nenhum tipo de recompensa ou de comida nem nada. Ela simplesmente vai se acostumando com os nossos veículos e a gente consegue chegar perto. E que nem o Rogério falou, isso é super perigoso, você começar a jogar comida para atrair a onça. Isso acontece muito em beiras de rios, principalmente no Pantanal Norte. É muito perigoso porque a onça começa a associar a pessoa com comida. Um dia chega outra pessoa lá que nem sabe da história,
não tem a comida, a onça olha para ele e fala, ué, cadê minha comida? E ataca o cara. Então, que nem eu falei no começo do programa, acho que não existe ataques de onça sem ser provocado. O problema é quando começam a fazer essas táticas, vamos dizer, ilegais. E a gente sempre ouve, né, que é importante conhecer para preservar, né, Rogério? E até assim, você está aí há anos na luta também pela preservação, tem um trabalho importante, inclusive, com o lobo-guará, né? Agora, não é à toa que foi escolhido também para carregar a tocha, que a gente tem imagens disso também, sua carregando a tocha. Que exemplo você pode trazer para a gente nesse sentido, da importância de conhecer para preservar? O caso do Olha lá, safari... imagens suas ali com a tocha, que você trouxe aqui para a gente, né, para mostrar. Aqui. Se quiser até pegar na mão para mostrar aí para as pessoas. O exemplo do safari é uma coisa bem prática disso, né? A gente, enquanto governo, entrou, acreditou nessa história, quando o Mário trouxe essa proposta, pautado no que ele experimentou, vivenciou na África, e a gente, com esse trabalho de conhecer, da forma que você colocou, conhecer as onças, o comportamento delas, a resposta aos veículos, a resposta ao turismo, a gente vem tentando transformar isso em políticas públicas. Então, ver os protocolos de observação, melhorar o que é feito Brasil afora, para poder levar isso e transformar numa normativa, coisas dentro do Ministério do Meio Ambiente, dentro do Instituto Chico Mendes. Então, esse é o nosso objetivo dentro do OnSafari, é entender o comportamento delas para traduzir isso num turismo mais sustentável, um turismo menos impactante para os animais. E eu acho que assim, a mensagem da tocha, ela reverte muito a isso, né? Então, é um momento onde o mundo está olhando para nós, aí ele olhou para um evento fatídico, repercutiu extremamente negativo a questão do abate daquele animal em Manaus, mas a gente está tentando mostrar o outro lado, né? A situação da onça no Brasil inteiro, que é crítica na Caatinga, na Mata Atlântica, no Cerrado, por causa das ações negativas do homem, do desmatamento, da caça. E só que a gente tem grupos trabalhando contra, né? Trabalhando contra essa onda negativa, tentando reverter a situação das populações das onças. E a Olimpíada, aí, com essa visibilidade, está aí também nessa tentativa, né? Exatamente. Até assim, dar uma notícia boa aqui para as pessoas, né? No ano passado nós fizemos um programa semelhante, no ano passado não, em 2014, na época da Copa do Mundo, um programa semelhante a esse aqui, falando do mascote que foi escolhido para representar a Copa, que foi o Tatu Bola, né? E hoje nós entramos em contato com a Associação Caatinga, que faz um trabalho importante de preservação dessa espécie. Eles mandaram aqui para a gente, né, o seguinte recado: graças à Copa do Mundo, o Tatu Bola ganhou visibilidade que nunca teve antes. De animal desconhecido pela população brasileira, se tornou espécie prioritária para a conservação. E essa visibilidade aí possibilitou o desenvolvimento de política pública federal para a preservação da espécie, através da elaboração do Plano de Ação Nacional pela Conservação do Tatu Bola. É o que nós esperamos que aconteça com a onça pitada, não é? Não, com certeza. Eu acho que, espero que... Já existe, né, um plano, mas que existam aí outras ações nesse sentido, né, Mário? Espero que o resultado, então, da Olimpíada também traga mais visibilidade para a onça e não, que nem a gente falou no começo do programa, como esse animal perigoso que vai comer as pessoas. Acho que muito pelo contrário, acho que a gente precisa... As pessoas precisam entender um pouco mais da onça, ver o quão carismático é esse animal e quão importante ele é para a nossa fauna. Então, até convido as pessoas aqui a entrar no nosso Facebook. Eu acho que a ideia do nosso projeto, a gente está fazendo isso lá no Pantanal, mas a gente quer espalhar para o público em geral mais informações sobre a onça, sobre tudo isso. Para as pessoas poderem conhecer mais. E onde as pessoas encontram mais informações? O Facebook qualquer, então? Projeto OnSafari. Tem Facebook, Instagram, tudo isso. Projeto OnSafari. E tem também o nosso documentário. A gente fez um documentário de quase 1 hora sobre o projeto, explicando os fatos sobre a onça, que inclusive já passou aqui na TV Cultura algumas vezes e agora está disponível para download no Apple Store. E como que o cidadão comum pode ajudar a contribuir para a preservação das espécies, Rogério? Eu acho que, em primeiro lugar, é conhecer bem, né? Então, tudo que a gente vê, tudo não, mas a grande parte do que a gente vê de problemas com a onça, eles estão vinculados à falta de conhecimento. Então, conhecer um pouco da espécie, tentar ir nos locais onde ela está, tentar ver os bichos no Pantanal, isso já é um grande passo, porque a partir do momento que você
traz aquela, você se aproxima da espécie, você começa a tomar parte dos problemas que ela vive e como você pode ajudar, né? A gente vê hoje, assim, com a globalização da informação e mesmo as mídias sociais, muita besteira sendo repassada, né? Então, tem casos de ataques que a pessoa morre de outra coisa e sempre é a culpa da onça, né? Então, o gado que é predado ou morre por outras causas e a culpa é da onça. Então, a partir do momento que você conhece um pouco mais da história, da biologia do bicho, você consegue ter um pouco mais de informação para repudiar notícias, boatos ou notícias ruins, não replicar, não repassar, porque isso só agrega as coisas, as informações, a imagem ruim à espécie, né? E tentar ter, de forma conjunta, fazer pressão aos tomadores de decisão. Então, hoje, por exemplo, muita gente caça onça porque a punição é branda, né? Então, o cara que caça onça, 2 dias depois ele está fora da prisão. Por isso que a gente vê continua isso se caçando repetindo. e caçando e caçando. Então, assim, é um mercado, tem gente que vem do exterior de forma clandestina e tem gente especializada para levar os caras para caçar, que é um animal extremamente cobiçado no mundo da caça esportiva. Então, isso tudo a gente tem que fazer uma pressão maior para que isso mude, né? Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje com a gente. Esperamos dar a mesma notícia que nós demos do Tatu Bola futuramente sobre a onça pintada. Nós vamos, né? estamos trabalhando para isso. Vamos melhorar. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. A gente que agradece o espaço aqui poder falar da onça. Obrigado. Até a Obrigado, próxima oportunidade. Muito obrigado. E o JC Debate fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Estão os nossos programas anteriores. Uma ótima tarde para você.